Glória a Deus. Vamos ler Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembra-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de branco, de modo nenhum apagarei o nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai, diante dos seus anjos, e quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo em Filadélfia escreva: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, fecha e ninguém abrirá. Conheço as obras que você realiza, tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis o que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, que se declaram judeus e não são, mas mentem. Farei que venham até você, se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Você guardou a minha palavra da perseverança, por isso eu o guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Eu venho sem demora. Conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor, farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel, verdadeira, princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida, não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da tua nudez não fique evidente. Colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Concluindo então as 7 cartas de Jesus às 7 igrejas do Apocalipse, hoje o capítulo 3 fala sobre Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Alguns estudiosos acreditam que essas 7 igrejas, não apenas elas foram aquelas 7 igrejas históricas que existiram ali na Ásia, atualmente a Turquia, mas também representariam a igreja na história, a igreja durante os séculos, como se as 7 igrejas simbolizassem eras da igreja na terra. Éfeso, a primeira, simbolizando a primeira igreja do primeiro século. Laodiceia, a última igreja, simbolizando a igreja do último século antes da volta de Jesus. É uma possibilidade, mas como falamos ontem, é bom a gente ler essas 7 cartas e nos autoavaliarmos como nós estamos, o que essas cartas falam sobre nós, porque a Bíblia ela foi escrita para mostrar o nosso coração e revelar a vontade de Deus para nós.
E aí, já começando a tentar ampliar a nossa visão, o Apocalipse tem pelo menos 3 correntes de interpretação onde os que estudam, eles se posicionam. Primeiro seriam a corrente teológica chamada de preterista. Os preteristas acreditam que tudo que está escrito no Apocalipse fala sobre o passado, já aconteceu. Pretérito, né? Já aconteceu. Está escrito aqui, já aconteceu no 1º século ou no 2º e 3º século. Agora também existe uma corrente teológica chamada de futuristas. Acreditam que tudo que está no Apocalipse vai acontecer ainda. Falava só sobre o futuro. E a terceira corrente, que nós temos mais preferência, seria a eclética. Nós cremos que o Apocalipse fala de coisas do passado, coisas do presente, onde João escreveu, e coisas acerca do futuro, que vão acontecer ainda, até porque fala da volta de Jesus, fala das grandes guerras e epidemias, que nós vamos ver mais para frente. Mas hoje, apenas nesse nível ainda de introdução, vamos falar dessas 3 cartas. Primeiro, Sardes, é uma cidade extremamente orgulhosa e autoconfiante, uma cidade rica, e parece, pelo que a gente lê no Apocalipse 3, de 1 a 6, que a igreja se tornou semelhante àquela cidade. É um risco que nós corremos. Quando nós começamos a pegar as características pecaminosas da cidade, ou do contexto, ou do ambiente onde vivemos. Pessoas às vezes que se convertem, mas continuam com práticas que a família, que o contexto de trabalho ou até a sua cidade estão vivendo. Então, uma cidade que era extremamente desenfreada no pecado, na iniquidade, se entregando à luxúria. E é bom sempre lembrar que luxúria não tem nada a ver com luxo. Luxúria é imoralidade. É bom lembrar essa questão do português. E essa cidade influenciou de uma maneira a igreja, que Jesus escreve essa igreja dizendo no versículo 2, ou melhor, no versículo 1, eu conheço as obras que vocês realizam, vocês têm fama de estar vivos, mas estão mortos. Amado, nós podemos aparentar algo para as pessoas que não somos. Esse é um risco da igreja. Isso é para a igreja. Nós podemos ser uma igreja morta com nome e fama de vivos. Eles tinham uma performance, eles faziam coisas, mas eles não tinham integridade. Eles tinham obras, eles faziam coisas, mas não tinham dignidade. Eles tinham reputação, mas não tinham caráter. Reputação é o que as pessoas falam a nosso respeito, caráter e dignidade é o que Deus fala a nosso respeito. Reputação é o que falarão no dia do nosso velório. Dignidade é o que os anjos falam diante de Deus sobre nós. Nós precisamos ser uma igreja que testemunha Jesus no lugar secreto e em tudo que falamos, pensamos e fazemos. Sardes é uma igreja morta. Uma igreja que se contaminou com o pecado ao seu redor. Interessante que o texto não mostra eles serem perseguidos. Não eram perseguidos pelo mundo. Não tinham falsas doutrinas. Ou seja, uma igreja aparentemente interessante. Porém, estavam sendo destruídos pelo amor ao mundo, pelo mundanismo, pela contaminação espiritual. Por isso que alguns acreditam que uma boa perseguição faz muito bem a uma verdadeira igreja. A Europa, que é talvez assim, lógico, o cristianismo nasce em Jerusalém, né? Atos capítulo 1 e 2, mas a Europa que foi o grande propulsora do cristianismo, que levou o evangelho para todas as outras nações, hoje é chamada de Europa pós-cristã. E a gente costuma dizer que as perseguições não mataram a igreja da Europa, as dificuldades, as provas não paralisaram a igreja da Europa, mas alguns teólogos dizem que a prosperidade foi o grande inimigo da igreja. Quando a igreja começa a prosperar, quando nós começamos a ter uma vida mais tranquila, corremos um risco de baixar nosso zelo, nosso amor por Deus, achar que o fato de estarmos vivendo um momento bom, prosperidade e tantas coisas boas que a igreja às vezes vive, deixar o mais importante,
O mais importante é a nossa intimidade com Deus, é andarmos na luz de Deus e na vontade de Deus. A igreja de Sardes não teve nenhum elogio, até porque a vida espiritual dela era toda simulada, mas a Bíblia fala que tinham poucos remanescentes ali. Então, independente do nível de iniquidade de uma congregação ou de uma cidade, nós precisamos escolher ser o remanescente, escolher ser aqueles que vão decidir por uma vida íntegra, santa, de obediência, e certamente seremos criticados por aqueles que querem uma vida mais libertina, uma vida mais secularizada e mundana. A exortação de Jesus para essa igreja é para que eles sejam vigilantes, ou seja, acordem, despertem, vigiem. Nós precisamos entender que o Espírito Santo vai constantemente nos acordar, nos despertar, para sair da passividade, da acomodação, constantemente. A palavra de Deus, a pregação deve sempre estar nos despertando. Seja o estado que estivermos espiritual, Deus vai sempre estar nos acordando para que a gente possa estar atento à voz dele, porque a todas as igrejas a palavra é a mesma. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós vamos ouvir o que o Senhor quer falar conosco e com a igreja. E não é só ouvir, mas o ouvir aqui é se render, é obedecer, é responder, porque há pessoas que escutam, mas não ouvem, não obedecem. E a instrução de Jesus então era para que eles pudessem se voltar para a palavra. Muito interessante isso, né? Voltem-se para a palavra. Versículo 3: lembra o que vocês ouviram e receberam, guarda e se arrependa. A mensagem do evangelho é sempre arrependimento. Mude de mentalidade, mude as suas decisões, mude o seu coração. Arrependimento significa mudança, significa mudança de vida a partir da mentalidade, uma mente transformada. E o Senhor ensina eles a voltarem, os ensina a voltar à palavra, se arrepender, porque ou a igreja busca avivamento, ou a igreja passará por um sepultamento. Ou nós buscamos um avivamento, ou nós podemos passar por um sepultamento, ser chamado por Jesus de igreja morta. A promessa de Jesus para essa igreja é: quem me ouvir vai ter vestes brancas e o nome escrito no livro da vida. O Senhor diz: de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. É um tema complexo, porque alguns acreditam que o nome escrito do livro da vida não pode ser apagado. Literalmente Jesus está dizendo aqui: olha, se vocês se arrependerem, se vocês voltarem, eu não vou apagar. Amado, literalmente o texto está dizendo que há uma possibilidade de você um dia ter tido um encontro com Deus legítimo, mas pela dureza de coração se apartar dos caminhos do Senhor. A Bíblia fala sobre a apostasia antes da volta de Jesus. Jesus está voltando, mas antes haverá uma grande apostasia, e já está acontecendo. Apostasia não é só você sair do círculo evangélico ou do meio cristão religioso. Apostasia é nós perdermos a vida de Deus em nós, a vida de Cristo, o relacionamento e intimidade com Jesus. João 15, quem permanecer em mim dará muito fruto, mas o que não fizer isso, ele vai ser cortado. Filadélfia, a segunda igreja aí de Apocalipse 3, essa é a igreja que nós mais amamos, ou a maioria. A cidade de Filadélfia era uma cidade muito jovem, muito nova, tinha muitos templos dedicados a muitos deuses, e tinha uma característica interessante, que era uma cidade que tinha muitos terremotos frequentes. E a palavra Filadélfia já tem um significado lindo, né? Filadélfia significa o que ama o seu irmão, amor fraternal. E quando a gente fala de amor, é muito interessante que as pessoas logo se levantam para poder discursar e criticar, dizendo que é isso que está faltando nos outros. Porém, quem fala isso está expressando que não ama, porque quem ama não exige amor, ele pratica amor. Ele consegue olhar com amor até para aqueles que ele percebe a ausência do amor. Então, Filadélfia significa amor ao irmão, amor fraternal, e nós precisamos olhar para essa realidade dessa igreja.
uma igreja avivada e missionária. Igreja de Filadélfia. Não deveríamos nem precisar falar uma coisa e outra, porque quem é avivado é missionário, no sentido do se ocupar de alcançar vidas e alcançar os que menos têm oportunidade. Nesse sentido, missionário não é só quem foi, quem vai, mas a consciência de missão, onde você ora, ajuda e se dispõe a ir, e sobretudo ora e se preocupa com os que têm menos oportunidade, ou seja, povos, cidades e regiões menos alcançadas pelo Evangelho. A igreja de Filadélfia, uma igreja avivada e missionária. Versículo 7, Jesus já diz: olha, eu tenho a chave de Davi, que abre e ninguém fecha. Tem toda a autoridade, o segredo, a chave está nas mãos de Jesus para abrir toda a porta que eu e você precisamos entrar, que é a vontade dele. Versículo 8, Jesus fala: eu conheço as obras que vocês realizam, e eu tenho colocado uma porta aberta. Ou seja, Jesus está dizendo: eu vou abrir mais oportunidades para vocês levarem o Evangelho. Eu sei que vocês têm pouca força. Uma igreja que, comparando com as outras que se achavam, eles se enxergavam. Nós precisamos nos achar menos e nos enxergar mais. Eles sabiam que eles não eram fortes, eles sabiam suas limitações, mas o saber a limitação não nos mantém paralisados, pelo contrário. Quando eu reconheço que eu sou fraco, eu começo a experimentar a força que vem de Deus, e a glória é para Deus, porque eu sei que foi Ele quem fez, através de mim e apesar de mim. Essa igreja sabia sua limitação, mas nem por isso estava paralisada. Jesus fala: olha, vocês são fracos. É assim que Jesus diz? No versículo de número 9. Primeiro no versículo 8: eu conheço as obras que vocês realizam, tenho posto uma porta aberta, e eu sei que você tem pouca força, mas vocês guardaram a minha palavra e não negaram o meu nome. Deus não exige que eu e você sejamos super fortes. O que Ele espera de nós é que guardemos a sua palavra e não neguemos o seu nome, porque guardando a palavra nós vamos sendo fortalecidos. O elogio então de Jesus a essa igreja é que eles guardavam a palavra e não negavam o seu nome. Toda oportunidade eles falavam do nome de Jesus, eles proclamavam o nome de Jesus, eles manifestavam Jesus, porque testemunhar, quando a Bíblia diz que nós seremos testemunhas, não é falar sobre Jesus, mas é manifestar Jesus, com o caráter, com a vida, com o amor, com a santidade. O elogio então para essa igreja é maravilhoso. E qual é a exortação de Jesus para Filadélfia? Nenhuma exortação. Amado, nós podemos e devemos buscar ao Senhor de tal maneira que Deus não tenha nada em nossa vida que Ele esteja reprovando. Nós não estamos dizendo aqui perfeição absoluta, nós estamos dizendo de andar num nível de coerência, que aquilo que nós sabemos que está fora da vontade de Deus, nós buscamos consertar, nós lutamos para vencer. É isso que o Senhor espera de nós. Não é a perfeição absoluta, porque todos nós somos pecadores já na natureza, mas Jesus diz que essa igreja não tinha nenhuma exortação, mas Jesus a instrui, como temos falado. Não é o fato de eu obedecer e andar com Deus que eu não preciso ouvir instruções do Senhor. E a instrução de Jesus, primeiro Jesus fala: vai vir uma provação sobre todo mundo. Amado, há momentos que a provação vem e atinge a todos. Os que são e os que não são do Senhor, eles sofrem aquele nível de provação que Deus permite. Jesus fala que, pelo menos, eles estavam na presença de Deus. O mais importante é que eu e você estejamos na presença de Deus no meio das provações. 3 coisas que limitavam a igreja de Filadélfia: eles tinham pouca força, eles tinham oposição à igreja, e eles tinham já a ameaça de uma futura tribulação. Mas é interessante mostrar que mesmo diante de tudo isso, Jesus fala: não se preocupe, porque eu tenho a chave de Davi. Eu vou abrir as portas que precisam para vocês trabalharem. Eu vou abrir os lugares para que vocês entrem. Jesus diz: eu mesmo vou abrir. Ele tem a chave, Ele tem o segredo. Nós temos que aprender a olhar as portas e as oportunidades como desafios que Deus vai nos dar, e não como obstáculos para nos impedir.
A terra, a promessa que Deus tem para nós, as conquistas, elas têm um preço, elas têm gigantes, mas Jesus tem a chave de Davi nas suas mãos. Isso nos dá alegria. E a promessa para Filadélfia é que eles seriam colunas espirituais, teriam uma inscrição do nome do Senhor e a constância de Deus. Quero concluir em Laodiceia. Laodiceia era uma cidade rica, extremamente próspera, centro bancário, industrial, famosa por uma lã muito especial, e também onde tinha um centro médico muito importante. Fabricavam um famoso colírio. Além de terem Laodiceia, as famosas águas térmicas, que aqui no Brasil nós temos em alguns lugares, como Caldas Novas, lá em Goiás. Laodiceia significa justiça do povo, ou conselho do povo. Amado, Laodiceia é a igreja morna. A igreja se tornou como a cidade. O nosso grande risco como igreja no Brasil é nos tornarmos como o Brasil. Nós tornarmos como o Brasil no sentido negativo. Laodiceia se tornou como a cidade, uma igreja morna, comprometida com o mundo, e pensavam que todos eles eram muito bons. Sabe quando a gente começa a achar que nós somos muito bons, que o mundo é muito bom, que todo mundo é muito bom? Eles se achavam assim, satisfeitos com a sua vida espiritual. Uma igreja popular, uma igreja orgulhosa pelos membros ricos. Assim como a cidade era, a igreja se tornou. Se nós lermos e não vermos a exortação de Jesus para essa igreja, nós gostaríamos até de ser membro dessa igreja. Uma igreja rica, uma igreja próspera, uma igreja que se achava. E aí Jesus chega para essa igreja e diz: vocês se acham assim, mas a palavra de Jesus para eles, no versículo 17, Jesus fala: vocês dizem, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas vocês não sabem que são infelizes, miseráveis, pobre, cego e nu. A nossa avaliação sobre a nossa vida, espiritualidade e até sobre a igreja pode ser oposta à avaliação de Jesus. Nós precisamos ouvir Jesus, nós precisamos ouvir o que Jesus fala sobre nós. Essa igreja tinha um caráter corrompido, mesmo se achando muito boa. É interessante que Laodiceia, apesar de tudo isso, ainda tinha um remanescente ali. Essa igreja perdeu os valores, perdeu a visão, perdeu as roupas, as vestes espirituais. Veste espiritual na Bíblia fala da nossa vida em Deus. A nossa vida espiritual, ela vai nos revestir de uma veste espiritual. A obediência, andar com Deus, adorar a Deus, vai nos revestir de uma veste espiritual, de uma armadura espiritual. E Jesus fala que eles estavam nus, cegos, que eles eram miseráveis e pobres. Pobreza financeira não significa pobreza espiritual. Riqueza financeira não significa riqueza espiritual. Jesus olha para essa igreja e sabe qual é o elogio que Jesus faz nessa igreja? Nenhum. Você imagina uma igreja que se acha tanto, Jesus olhar e não falar nada de bom, apesar que eles se viam assim, só eles se viam como bons. E a exortação de Jesus está aí no versículo 15 de Apocalipse 3. Jesus fala: conheço as obras que vocês realizam, vocês não são frios nem quentes. Quem dera vocês fossem assim, porque vocês são mornos, eu estou a ponto de vomitá-los da minha boca. Assim como aquela água morna que havia ali naquela cidade, e que era uma água extremamente amarga para tomar, ruim, Jesus está falando que aquela igreja estava se tornando assim para ele. Jesus estava a ponto de vomitá-la, ou seja, colocar para fora dele, deixar de ser parte dele. Quando nós, amados, começamos a nos acomodar a uma vida morna, nós corremos um risco muito grande de sermos vomitados por Jesus. Ler a Bíblia buscando a interpretação literal é muito doloroso, mas é a maneira que Jesus nos ensina a ler. Jesus fala para os fariseus que eles liam a palavra, mas não eram transformados. Por quê? Porque todos nós temos uma tendência de ler a Bíblia e tentar adaptar a nossa realidade, tentar fazer com que ela fale o que a gente quer ouvir. Mas Jesus está sendo claro: eu vou vomitá-los.
porque eles estavam acomodados, apáticos, eles esfriaram no amor. Não basta ter uma boa teologia e nem ser conhecido como uma igreja que é próspera. Nós precisamos ter um coração que queima de amor por Jesus, um coração que arde de amor por Jesus e pelas almas. Então, uma pessoa morna é aquela também que tem um contraste entre o que ela fala e o que ela realmente vive. Ser morno é ser cego à sua verdadeira condição, quando você não consegue enxergar a sua verdadeira condição. Quando alguém diz: eu estou desesperadamente necessitado de buscar mais a Deus, de buscar mais a sua palavra, ele está reconhecendo a sua condição. Mornidão, então, é o desejo de agradar aos homens e não agradar a Deus. Pessoas que estão buscando um equilíbrio térmico, ser politicamente correto, não abraçar as verdades de Deus e não falar delas para não desagradar a ninguém, para não ser intolerante, a palavra que é usada hoje, não ser intolerante. Cuidado, você pode estar se tornando morno espiritualmente. Nós temos que ter fervor espiritual, nós temos que ter ousadia e coragem para falar da palavra de Deus e amar a presença e a glória de Deus com toda a intensidade do nosso coração. A vida morna vai nos levando a um auto-engano, a uma autossatisfação falsa, achando que não precisamos de mais nada. Nós já somos convertidos, não precisamos de mais nada. Jesus aconselha essa igreja a comprar tesouro diferenciado, o ouro puro. Jesus aconselha essa igreja a pagar um preço para não ficar frio. Jesus oferece colírio. Jesus fala: eu quero tocar os olhos para que vocês vejam mais, vejam como a realidade é, enxerguem o que eu tenho para vocês. E Jesus chama essa igreja a mudança de vida, a arrependimento. Que o Senhor possa aquecer o nosso coração, amado, nessa manhã. Há muitas coisas que poderíamos falar, mas o que mais importa para nós, nessa Apocalipse de 1 a 3, é que antes do juízo vir sobre a terra, Jesus trata com a igreja, ele trata com a noiva, ele está tratando com a igreja nesse tempo, preparando a igreja para a volta dele. Jesus está chamando aqueles que têm algum nível de temor e desejo por Deus, não por religiosidade, não por misticismo. Aqueles que querem andar com Deus estão sendo por Ele purificados, estão sendo por Ele tratados, exortados, porque Ele nos ama e Ele quer nos preparar para os dias que estão por vir. Que o Senhor Jesus nos abençoe para a glória dEle. Vamos orar? Pai, abençoa-nos nessa manhã, que essa palavra gere em nosso coração temor, porque o temor é o princípio da sabedoria. Deus, nós sabemos que podemos ler uma palavra como essa e de alguma maneira o inimigo gerar acusação. Nós repreendemos em nome de Jesus toda acusação do inimigo, mas nós abraçamos a exortação do Senhor como Pai, um Pai que ama e nos chama a amar o Senhor intensamente e a não nos tornar semelhantes ao mundo. Santifica-nos pela Tua palavra. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor.